A história do Natal começa assim. Maria era uma moça virgem, uma moça que ainda não tinha se casado, ela ainda não tinha estado se relacionando com nenhum homem. Ela estava desposada, quer dizer que ela estava noiva, com o casamento contratado, certo? Era como se ela já fosse esposa de José, ela já não poderia mais desmanchar o casamento, só em um caso muito sério. E então ele poderia desmanchar esse casamento. Maria estava então desposada, noiva de José. Naquela época o noivado era coisa muito séria. Então Maria um dia estava em sua casa, quando ela recebeu uma visita muito especial. Foi a visita de um anjo. Maria tomou um susto muito grande. Ela não sabia o que era aquilo, então ela percebeu que era um anjo. E o anjo então falou para Maria: Maria, eu trago uma notícia muito maravilhosa para você. Você vai ter um bebê. Mas como eu vou ter um bebê? Eu ainda não sou casada, ainda não me relaciono com nenhum homem. Pois é, Maria, o bebê que vai nascer em você, dentro de você, é o Filho de Deus. O Espírito de Deus vai descer sobre sua vida. E o neném vai nascer dentro da sua barriga, que é o Filho de Deus. E ele será o Salvador do mundo. O seu nome será Jesus. Faça-se em mim o que Deus quiser. Eu aceito os propósitos do Senhor. E assim o anjo deixou, se ausentou de Maria. E Maria ficou ali pensando o que seria aquilo que o anjo estava falando com ela. Como ela iria fazer? Como ela iria contar para José que ela estava grávida? Como ela iria falar para José que era filho de Deus? E se José não acreditasse? Mas Maria resolveu confiar no Senhor. Ela resolveu confiar em Deus. E ela disse assim um cântico para Deus: Senhor, obrigado porque o Senhor tentou, olhou para a baixeza, para a insignificância da tua serva. Eu não mereço isso, Senhor. Ela estava dizendo isso: eu não mereço, é a tua graça, é o teu favor, isso é um presente maravilhoso do céu para a minha vida, uma serva pecadora, alguém que não merece isso, mas que o Senhor olhou para mim e resolveu me abençoar, demonstrar o seu amor sobre a minha vida. Muito bem, os dias se passaram e a barriga de Maria começou a crescer, mas Maria queria contar para José. Mas José, como era um homem, a Bíblia diz justo, um homem que procurava fazer a vontade de Deus, procurava andar de acordo com as coisas certas. A Bíblia nos diz que um anjo chegou para José em sonho e falou com ele que Maria estava grávida, que o bebê não era para ele se preocupar, porque o bebê era filho de Deus. José então veio visitar Maria. E Maria então: José, eu tenho uma coisa muito importante para contar para você, mas eu não sei se você vai acreditar. Maria, calma Maria. Um anjo do Senhor veio até mim e me contou tudo o que está acontecendo. Eu pensei realmente em fugir. José, quando ele ficou sabendo do que estava acontecendo com Maria, ele pensou em fugir. Mas o anjo falou para ele não fazer isso, porque era algo do céu. Era algo que Deus tinha decidido. Ele estava decidindo mandar o filho dele a este mundo para ser o salvador de todo aquele que cresce no filho dele. Então Maria ficou muito feliz, e os dois então se casaram. E o bebê já estava chegando próximo do dia do bebê nascer, quando o rei mandou que todas as pessoas que haviam nascido em Belém da Judéia fossem até Belém se alistar. Eles tinham que fazer um recenseamento, um censo, para saber quantas pessoas eram de Belém. Eu não sei direito o que o rei queria, mas eu sei que José teve que viajar até Belém. Maria já estava com a barriga bem grande, o bebê já estava próximo de nascer. E então a Bíblia nos diz que eles foram de jumentinho, Maria, como estava grávida, ela com certeza que andou mais no jumento. Agora imagine só, crianças,
Imagine só, você viajar uma distância bem longa, grávida, em cima de um jumentinho, uma estrada de chão. Gente, eu já andei a cavalo, né? Não sei andar direito a cavalo, aliás, quase caí do cavalo, mas, gente, é horrível. É horrível porque, principalmente, ele vai trotando, vai andando e a gente vai se machucando e a gente fica toda doída depois. Eu imagino que Maria tenha ficado toda doída com aquela viagem, pois a viagem foi muito longa. Quando chegaram a Belém, que era uma cidade pequena, e era a cidade de José é descendente, né, do povo de Davi, ele havia nascido em Belém da Judéia, e então quando chegaram lá, a cidade estava lotada de pessoas de outros lugares, porque haviam vindo para o censo, para serem contados pelo rei. E José procurou um lugar para ficar, para que eles pudessem se hospedar, porque Maria principalmente estava grávida, precisava de um lugar confortável. Mas a resposta era sempre: não, não há lugar, não, não há lugar, não, não há lugar. Não é assim que acontece hoje? Jesus, a Bíblia diz que bate a porta do nosso coração e a maioria das pessoas dizem: não, eu não quero saber de Jesus, eu quero saber de gozar a vida, a minha maneira, eu quero mandar na minha vida, eu quero ser dono do meu nariz. Não é assim? Pois foi assim também no dia em que Jesus nasceu. Mas Deus é maravilhoso e essa história é uma história de humildade, é uma história de doação, de amor. A Bíblia nos diz que José então continuou procurando. E ele chegou então a uma certa hospedaria, com Maria, a sua barriga bem grande, seu jumentinho. Ô Senhor, o Senhor tem um lugar para a gente ficar? Nós precisamos de uma hospedagem. Olha, eu não tenho nenhum lugar, tá tudo cheio, eu não posso me virar um lugar para vocês. Todo mundo quer que eu arranje um lugar, como que eu vou fazer? Eu vou colocar alguém para dormir na minha cama, no meu quarto, na minha cozinha, no banheiro? Não posso. Tá tudo cheio. Mas a minha esposa está doente, está grávida. Ela está cheia de dores. O nosso neném vai nascer. Por quê? Uma mulher grávida? Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Amor, calma. Querido, nós temos uma estrebaria. Como que eu vou colocar uma mulher grávida numa estrebaria, num lugar cheio de animais, mosquitos e sapos e etc? Amor, só para ela não ficar no relento, só para ela não ficar doente. E o neném também. Amor, seja bondoso. Tá bom, olha só. Eu tenho uma estrebaria, é um lugar onde eu guardo os meus animais. Mas vocês não vão ficar confortáveis. Não tem um berço, não tem nada legal. Tem apenas uma manjedoura, onde os animais comem o seu capim, sua ração. Tá bom. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor. Obrigada. Oh, que Deus abençoe vocês. Que Deus os abençoe. Vou pegar uma lamparina para vocês. E assim, José e Maria foram para uma estrebaria, ou um lugar aonde moram os animais, certo? E lá na estrebaria haviam, claro, animais. E lá foi que Jesus nasceu, gente. Em meio aos animais, Jesus nasceu. Ó, que coisa mais linda! Um bebezinho nascer. Eu creio que até mesmo os animais se alegraram. O jumentinho de Maria está tão cansado que ele não quer nem ficar em pé. Coitado, tá querendo deitar, né? E assim, lá em meio aos animais, José e Maria tiveram o seu bebezinho, Jesus. Gente, a Bíblia diz que Jesus nasceu e ele foi enrolado em panos e deitado em uma manjedoura. Olha que maravilha! Eles deitaram ele em uma manjedoura e ali foi que o Filho de Deus nasceu. Ele não teve um berço de ouro como os reis têm. Ele teve apenas uma manjedoura. Porque Jesus, o Filho de Deus, ele não veio a este mundo para governar
em termos de um rei que governa o país. Ele veio para governar de uma maneira diferente. Ele veio governar os nossos corações e as nossas vidas, a vida do povo, a sua vida e a minha vida. Israel esperava um rei que viesse trazendo destruição para o povo que estava dominando o povo de Israel. Mas Deus mandou um rei humilde, mandou um rei amoroso, mandou um rei misericordioso, mandou um rei bondoso, um rei presente, um rei humilde, que estava se dando por amor. E o povo de Israel não compreendeu isso. Nem todos, alguns compreenderam, mas a maioria não. Mas a Bíblia nos diz, lá no alto das montanhas, estavam os pastores, guardando as suas ovelhas. Quando a Bíblia nos diz que um anjo apareceu para eles e disse que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo Senhor. E os pastores então guardaram as suas ovelhas e partiram imediatamente para fazer o que o anjo havia mandado, que era visitar Jesus, conhecer Jesus e depois falar para todo mundo, para todas as pessoas que eles conhecessem, que Jesus havia nascido, que o Filho de Deus, o Messias, havia nascido. E assim os pastores fizeram. Encontraram Maria, encontraram José, encontraram Jesus deitado em uma manjedoura, como o anjo havia falado. E a Bíblia diz que eles o adoraram como Filho de Deus, como Messias, o Salvador do mundo. E assim, a Bíblia nos diz que quando eles saíram dali, eles saíram contando para todas as pessoas que Jesus, o Filho de Deus, havia nascido com grande alegria em seus corações. O Natal, a história de Natal, o nascimento de Jesus é uma história de alegria, uma história verdadeira e de grande alegria. Boas notícias, notícias maravilhosas. A Bíblia nos diz que também, um tempo depois, não sei quanto tempo, se foi 1 ano ou 2, ou se foram 6 meses depois, ou alguns dias depois, a Bíblia nos diz que José e Maria já estavam morando em uma casa quando eles receberam a visita de 3 homens muito importantes. Esses homens eram magos, eles eram estudiosos, cientistas, eram chamados na Bíblia de reis magos, que vieram do longínquo Oriente para adorar Jesus, o Filho de Deus. Então, esses homens... Peraí, tô perdendo. Pai, cadê outro boneco, Senhor? Me ajuda. Quem mandou você cair, meu filho? Esses homens vieram de muito longe para conhecer o Filho de Deus. Eles haviam estudado e viram uma linda estrela no céu diferente que estava anunciando o nascimento de Jesus, como a Bíblia nos diz. Esses homens, primeiro eles passaram lá pelo castelo, pelo palácio do rei Herodes. E eles foram perguntar ao rei Herodes aonde estava o neném que havia nascido, que era o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Mas Herodes não sabia de nada. E Herodes então disse para eles: se vocês encontrarem esse menino, venham e me contem, porque eu também quero adorá-lo e dar presentes para ele. Mas era mentira de Herodes, ele estava querendo matar Jesus. E assim os reis magos seguiram a estrela e encontraram Maria e José junto com o neném, com o bebê, com Jesus, que não sabemos se tinha quantos meses ele tinha nessa época. E eles então entregaram lindos, maravilhosos presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra, presentes caros, presentes ricos, mas que tinham um significado muito importante. E também a Bíblia nos diz que eles adoraram a Jesus, o Filho de Deus. E Maria, a Bíblia diz, guardava tudo isso em seu coração. E quando os magos saíram dali, eles queriam ir até o rei Herodes para contar que eles haviam encontrado o rei dos reis, o menino que era o rei de Israel. Mas um anjo falou com eles que eles não deveriam fazer isso, porque Herodes estava querendo apenas matar Jesus.
Ele estava mentindo. E assim os magos voltaram para sua casa, para o seu país, com muita alegria em seus corações. E o rei Herodes ficou furioso. Vou mandar matar todos os meninos! Todos os meninos matem! Matem os meninos de 2 anos para baixo! E assim foi uma grande tristeza naquele lugar, porque muitos bebês morreram pela maldade de Herodes, que estava dominado por Satanás, por um desejo de destruir o Salvador do mundo. Mas Deus não deixaria que isso acontecesse. E então José e Maria foram avisados novamente por um anjo que deveriam pegar Jesus, o Filho de Deus, e protegê-lo, fugindo bem depressa para o Egito, onde eles ficariam escondidos do malvado Herodes. E assim foi que aconteceu. Eles saíram de noite. Enquanto soldados procuravam por eles, eles fugiam bem rápido para uma terra distante chamada Egito. E foi lá que Jesus passou seus primeiros anos de vida, escondido, até que o rei Herodes viesse a falecer e eles pudessem voltar para a terra deles. Essa é a história de Natal, uma história de sofrimento, uma história de doação, uma história de humildade, uma história de poder, uma história de amor, uma história em que o bem e o mal estão lutando e com certeza é o bem que vence. Está escrito na Bíblia. Se você quer saber o fim dessa história, leia a Bíblia, leia os Evangelhos, leia o livro de Apocalipse, ok? Feliz Natal para vocês! Não deixe de comemorar o Natal, porque você não sabe que dia que Jesus nasceu. O importante é que Ele nasceu. A história do Natal não é uma história pagã. A história do Papai Noel, sim, é uma história pagã. Mas a história do nascimento do Filho de Deus, não. É a história do Filho de Deus indo ao mundo para ser o Salvador. Não deixe de comemorar o Natal. Comemore o verdadeiro Natal com uma adoração, com uma festa maravilhosa de louvor, de adoração e de anunciando a palavra de Deus, anunciando que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para ser o Salvador. Ele nasceu, Ele morreu numa cruz doando a sua vida, mas Ele ressuscitou e um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Fique na paz de Jesus.